Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos recordar o que a gente viu na aula passada. Nós vimos o seguinte, que existiam dois fatores que influenciam na temperatura de ebulição de uma substância. O tipo de força intermolecular e a massa, o tamanho da molécula. A ideia era assim, ó. Quanto mais intensa for o tipo de força intermolecular, então, força intermolecular, abreviação. Lembra que pode ser também interação intermolecular. Quanto mais intensa a força, isso implica mais energia para separar as moléculas, para passar de líquido para o gasoso. Maior a temperatura de ebulição. E a gente viu ainda assim, ó, se as moléculas forem apolares, dipolo induzido, dipolo induzido. E se forem polares, dipolo, dipolo. Para moléculas de tamanho e massa próximas, a dipolo-dipolo é mais intensa que a dipolo induzido, dipolo induzido. Aí, se tiver sob o mesmo tipo de força, aí se olhava a massa. A ideia é assim, quanto maior a massa, sob o mesmo tipo de força intermolecular, isso implica em maior temperatura de ebulição. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar os hidretos da família 7A, do grupo 17. O que é hidreto? A família 7A é ligada com hidrogênio. Forma as moléculas HF, HCl, HBr e HI. Bom, o que eu quero fazer? Um jeito mais metido à besta. Eu quero colocar num gráfico. Na ordenada está a temperatura de ebulição e na abscissa a massa. Quanto mais para a direita, maior a massa. Quanto mais alto, maior a temperatura de ebulição. Ah, como é que eu faço para comparar? Ver primeiro o tipo de força intermolecular. Para ver o tipo, você vê se as moléculas são polares ou apolares. Na hora que você olha, todas as moléculas são polares. Dois elementos químicos diferentes, um deles é mais eletronegativo. Se são polares, num primeiro momento, que tipo de interação farão? Dipolo permanente ou simplesmente dipolo-dipolo? Bom, empatou o tipo de força nesse primeiro momento, o que a gente fazia? Olha a massa. Bom, quem que tem maior massa aqui? O HI. É só olhar, o hidrogênio pesa 1, o iodo é 53, é o mais pesadão. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou considerar que o HI esteja nesse ponto. O que significa isso? Ele tem essa massa e tem essa temperatura aqui de ebulição. O HBr estará à direita ou à esquerda dele? À esquerda. Ele é mais leve. Estará acima ou abaixo? Abaixo, porque se tem mesmo tipo de força, menor massa, menor temperatura de ebulição. É verdade. Experimentalmente daqui mesmo. Ele tem uma menor massa e, por consequência, uma menor temperatura de ebulição. A mesma ideia, o HCl estará à direita ou à esquerda? À esquerda, a massa é menor dele. Acima ou abaixo? Abaixo. Quanto menor a massa, menor a temperatura de ebulição. Olha aqui, ele tem menor massa, menor temperatura de ebulição. Era de se esperar que o HF fica à direita ou à esquerda? À esquerda, menor massa. Era de se esperar que a temperatura de ebulição dele desse aqui. Deu aqui, ó. Deu anormalmente elevado para aquilo que se esperava. Era para dar aqui, deu lá em cima. O gráfico foi uma coisa assim, ó, uma temperatura lá em cima. Tiveram que explicar isso. Se o ponto de ebulição do HF é maior que esses, é porque as forças intermoleculares aqui são mais intensas. E olha o que aconteceu. Ó. Como é que a gente pode explicar isso? Quando você pega o HF, começa olhando aqui. Ó. Quando você pega o HF, olha o que está acontecendo. Essa aqui era a fila de eletronegatividade. Da direita para a esquerda aumenta. Na molécula de HF, eu tenho o hidrogênio, que é um dos menos eletronegativos, ligado ao flúor, que é muito eletronegativo. Aliás, é o elemento mais eletronegativo que tem. O que significa isso? O flúor puxa muitos elétrons para perto dele. Ele fica muito negativo. E o hidrogênio fica muito positivo. Forma um dipolão aqui. Aqui, mesma coisa. Está muito negativo, muito positivo. O que vai acontecer? As forças de atração aqui
entre esses dipolos que são muito pronunciados são muito intensas. E ganharam até outro nome. Ganharam o nome de ligação de hidrogênio. Alguns autores falam pontes de hidrogênio. É a mesma coisa. Então, o que é a ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio? É um tipo de força intermolecular, que vai acontecer quando? Quando os dipolos são muito intensos. E quando que você vai considerar o dipolo intenso? Quando a molécula apresentar hidrogênio ligado diretamente a um dos 3 elementos mais eletronegativos, ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio. Olha um exemplo do hidrogênio ligado com o oxigênio. Como aqui eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio, o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, aqui fica muito negativo, aqui muito positivo. Igual aqui, as forças de atração ficam muito intensas e ganharam o nome de ligação de hidrogênio. Olha um exemplo de hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio. Como o nitrogênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, aqui fica muito negativo, aqui muito positivo. Aqui muito negativo, muito positivo. As forças de atração entre as moléculas são intensas e ganharam o nome de ligação de hidrogênio. Então, volta aqui. Por que o HF teve um ponto de ebulição tão aumentado? Porque suas moléculas podem fazer pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Enquanto essas aqui são polares convencionais, fazem dipolo, dipolo. Vamos ver? Faz esse exercício que vem aí. É sua vez.